Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Anne, eu faço licenciatura em Letras na UFMG, sou presidente do diretório acadêmico e faço parte do Diretório Central de Estudantes. Eu construo o movimento Correnteza e vim aqui com vocês hoje para ensinar a fazer uma máscara em casa. A gente sabe que nesse cenário caótico de pandemia, é necessário que a gente adote os protocolos de segurança para que não haja um rápido contágio de toda a população. O nosso sistema de saúde não tem condições de atender toda a população se houver um rápido contágio. A gente viu diversos países que têm enfrentado muitos problemas em que o sistema de saúde não consegue atender todos os contaminados pelo novo coronavírus. Então, a gente sabe que no Brasil a gente também não tem essa estrutura. Então, a gente vem aqui também reforçar as medidas de segurança, como isolamento social, o uso de produtos de higiene. A gente sabe também que álcool em gel e máscara têm chegado e saído do mercado muito rápido. E quando chegam, estão com preços superfaturados e que a população não consegue adquirir esses produtos, né? Somente uma pequena parcela tem acesso e acaba adquirindo em grande quantidade. E não só por isso falta também porque o mercado não consegue atender toda a população. Então, é por isso que eu vim aqui hoje ensinar vocês a fazer essa máscara em casa. Os materiais que eu usei, todos são facilmente encontrados em casa, não tive que comprar nada. Tem só um que talvez seja um pouquinho mais difícil de usar, mas dá para adaptar. Então, eu venho aqui ensinar vocês a fazer essa máscara de pano em casa. Ela também é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Ela tem efeito, sim, mas deve ser usada com algumas medidas, como, por exemplo, usar ela até 2 horas e, se necessário, trocá-la. Então, é essencial que você tenha mais de uma, mas se tiver só uma, já ajuda muito. Então, essa foi a máscara que eu fiz. Ela não é para mim, ela é um pouquinho maior, para mim vai ser um pouquinho menor. Mas eu vou dar as medidas que eu usei nas duas. Não foi preciso máquina de costura, você pode costurar à mão. Não precisa ser um profissional para fazer essa costura, eu vou ensinar vocês também. E é importante também que seja um tecido de algodão. Então, pega aí aquela blusa de algodão que você não usa há um tempo, ou que você até usa, mas que é necessário a gente ter essa adaptação agora, né? Então, eu vou mostrar para vocês os materiais que eu usei. Eu usei uma blusa verde, que foi a mesma que eu fiz a outra máscara. Eu usei a parte de trás e agora eu vou usar a parte da frente. Então, o tecido de algodão, agulha e linha, régua e tesoura para fazer o molde. Esse é o molde que eu fiz mais cedo, eu vou fazer um menor para mim. E talvez seja um pouquinho mais difícil vocês acharem o elástico. Esse elástico, gente, eu tirei de uma calça de tecido que eu tinha. Então, eu descosturei o ladinho dela, aqui, ó. E tirei somente o elástico. Eu gosto muito dessa calça, então futuramente eu pretendo arrumá-la. Então pega aquela calça folgada que tem um elástico, uma blusa folgada que tenha, e você tira. Futuramente você pode arrumar. Então o que eu tinha era um pouquinho grosso e eu consegui fazer 2 tiras, mas você vai usar muito pouco, muito pouco. O que eu usei na outra foi tipo mais ou menos esse tamanho para os dois lados. Se você não tiver, você pode usar uma tira de tecido, mas aí você vai ter que fazer um tamanho exato para ela caber no seu rosto. E essa daqui eu usei de elástico. Então, eu vou mostrar para vocês como ficou. E aí a minha vai ser um pouquinho menor. Então, ela ficou dessa forma. Então, aqui, ó, ela tá um pouquinho grande para mim. A minha vai ser um molde um pouquinho menor e eu vou usar o elástico. Então, gente, esses são os materiais que eu usei. Um tecido de algodão, agulha e linha, régua e tesoura e um tecido para fazer o molde. Agora eu vou ensinar o passo a passo certinho e as medidas corretas. Então, gente, essas são as medidas que eu usei. 15 centímetros em pé, 14
deitado. Você vai fazer um pontinho em cima, 2,5 centímetros e embaixo 3,5 centímetros. Aqui nessa parte de trás tem 8,5 centímetros. Então, você vai fazer essas medidas, colocar um pontinho aqui no meio e cortar. Então, essas vão ser as 4 partes que vão formar 2 peças. Então, essa daqui com o tamanho exato e essa daqui com 1 centímetro a mais nos lados. Você vai juntar as 2 partes. Na que eu usei tinha uma estampa, então eu aproveitei parte dela. Então, você vai colocar elas unidas. Essa daqui você vai cortar costurar na linha do centímetro. E essa daqui você pode costurar bem próximo à beira, você não precisa deixar um espaço. Assim, ó, gente, com uma costura bem reforçada, então tem 2 fios de cada lado. Gente, o tipo de ponto vai ser um que chama ponto atrás. Você passa a linha, deixa um espaço, tá vendo? E aí você volta e para lá na frente. Tá vendo? Você puxa a linha, dá uma ajeitadinha. E aí ficou esse espaço vazio de novo, você viu? E aí você vai pegar a agulha e vai voltar nesse ponto aqui. Vai para trás e para lá na frente de novo, cobrindo esse espaço vazio. E aí você vai repetindo esse ponto atrás, ó. Passa aqui e para ali na frente, cobrindo esse espaço vazio. Você vai repetindo até chegar no final. Ficou assim as duas que eu costurei, só nessa parte primeiro, tá vendo? Então, você vai colocar essa parte menor em cima dessa maior, tá vendo? Aqui ficou a curva, então a curva do menor também tem que estar pra cima. E aí, você vai colocar respeitando aquele centímetro. Lembra? No começo ficou 1 centímetro a mais no maior, então vocês vão respeitar esse centímetro. E aí, você vai virar o pano. Ok? Virou. Então, vão ficar 2 partes de um lado, 2 partes de outro. E aí, perceba que esse centímetro vai ficar para fora. Aqui, ó. Então, esse centímetro aqui, você vai dobrá-lo e costurar. Então, você faz isso de um lado, faz isso do outro e embaixo também. Você vai dobrar, dobrar, costurar. Ficou dessa forma, como eu falei, não precisa saber costurar bem, basta saber costurar e já é um começo, né? Então, ficou dessa forma, que então esse fica bem o formato da máscara, que é a estampa que eu aproveitei. E aí, nessa última parte, você vai dobrar e costurar. Você pode costurar e depois passar o elástico, né? Você pode passar o elástico com um alfinete para chegar do outro lado, ou você já pode colocar dessa forma, como eu vou colocar aqui, dobrar e costurar. Vai ficar dessa forma. E aí, você vê o tamanho adequado para o seu rosto, né? E costura as 2 pontas. Então, gente, mostrar para vocês o resultado final da máscara. Ela ficou dessa forma. Então, vocês podem ver que é uma máscara com 2 camadas, costura toda feita à mão. Vocês não precisam se preocupar em se tá torto ou não, que o que importa é a utilidade que ela vai ter. Vocês podem fazer com estampa, sem estampa, da maneira que vocês quiserem. O elástico vocês podem tirar de uma roupa que vocês não usam mais, ou que até usa, mas vocês podem repor futuramente, quando o isolamento social acabar, e vocês vão poder comprar. Lembrando que essa máscara não é para vocês usarem para
ir para rolê, para casa do amigo. O momento é de isolamento social e é para vocês usarem essa máscara em uma situação de necessidade, precisar ir no supermercado, comprar as coisas que estiverem faltando. Lembrando que essa máscara ela pode ser utilizada por até 2 horas. Se passar mais tempo que isso na rua, tem que trocar. Se não tiver outra, não tem problema. Mas seria interessante, importante se você tivesse mais de uma para trocar depois de 2 horas. Você pode lavar ela com água e água sanitária, deixar um tempo lá de molho, de 30 a 40 minutos antes de terminar de lavar. E é isso, gente. Usem com sabedoria, usem em uma situação de necessidade. Continuem, no isolamento social, a gente ainda está de quarentena. Vou colocar aqui para vocês verem como que fica no rosto, como ficou a minha. Ok? Então, ela está dessa forma. E aí, teve essa outra também que eu fiz. Vocês podem ver, gente, que a costura não tá das melhores. Essa daqui você não vai poder ver direito, que tá muito claro, mas o que importa é a utilidade que isso vai ter. Eu espero que vocês consigam fazer de vocês, certo? Boa sorte e marquem o nosso perfil no Instagram. Vocês podem marcar o meu perfil, que eu vou querer muito ver. Metade do Sol. E a gente quer também que vocês marquem o Correnteza UFMG pra gente ver as máscaras de vocês, pra ver se vocês conseguiram. E é isso, gente. Boa sorte pra vocês na hora de fazer a máscara e continuem em casa. O momento é de isolamento social, mas é um isolamento necessário. E é isso. Boa sorte e fiquem em casa. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam